Olá pessoal, hoje nós vamos resolver alguns exercícios de progressão aritmética. Vem aprender comigo! Meu nome é Nora Raquel, se você gostar da aula, considere se inscrever no canal, me dá um like, compartilhe com o seu colega. Você já tem na playlist uma aula explicando a teoria de progressão aritmética, suas principais propriedades. Hoje nós vamos usar aquela teoria para resolver exercícios, mas você sempre pode, se quiser, pausar o vídeo e assistir aquele primeiro, né? Então, tá aqui o nosso exercício número 1. Considere os 100 primeiros termos de uma PA. A1, A2, A3, até a 100. Lembrando que uma PA, cada termo, a partir do segundo e anterior, sempre adicionado um valor constante, que a gente chama de razão da PA. Tá? Sabendo-se que A26 mais A75 é igual a 300, a soma dos seus 100 primeiros termos, né, é múltipla escolha. Então, isso é para qualquer problema. O que o problema está perguntando? A soma dos seus primeiros 100 termos. Então, como é que a gente calcula a soma dos N primeiros termos de uma PA? Está lá naquele vídeo, tá? Então, nós sabemos que SN, que é a soma dos N primeiros termos, que aqui no caso vai ser 100, é o número de termos, A1 mais AN sobre 2, tá? Então, vai ser S100 igual a 100 vezes A1 mais AN sobre 2. Vamos até botar aqui, 100 vezes A1 mais A100, que é o N, enésimo termo, dividido por 2. Fácil. Bem, então a gente precisa dar um jeito de achar isso aqui, para saber a soma dos termos dessa PA. Mas a única informação que o problema nos dá é A26 mais A75, não é A1 mais A100. Mas nós aprendemos no vídeo sobre PA aquela propriedade que diz o quê? Que a soma de termos equidistante dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, por exemplo, escrever aqui a nossa PA. Nós temos aqui A1, A2, A3, até o A100. O que a gente sabe, e está lá naquele nosso vídeo sobre PA, é que a soma dos extremos, que é o que a gente precisa para achar a soma dos termos da PA, é igual à soma de qualquer dois termos equidistantes. Então, A2 mais A99 é igual a 1 mais a 100. Por que isso? Porque A2 é a 1 mais a razão. E a 99 é a 100 menos a razão. Então, eu estou botando mais a razão aqui, tirando a razão do outro lado. A soma tem que ficar constante. Então, como esse dado aqui é o único dado que o problema está dando, vamos desconfiar que talvez esses dois termos A26 e A75 são equidistantes dos extremos. Porque se eles são, a soma deles é igual dos extremos. Tá? E são. Por que são? Se você chegar aqui até A26 e aqui você diminuir até o A75. Porque o 1 mais 25 é igual a 26. Então, o A26 é o A1, é o 25º termo depois. E 100 menos 26, não, desculpe, tá certo. 100 menos 25 é igual a 75. Então, a distância do 75 para o 100 é igual ao do 26 para o A1. Então, este valor aqui é igual a 1 mais a 100. E aí é só substituir na fórmula e morreu o problema, né? 100 que multiplica 300, que é o que eles deram, tá? Dividido por 2, corta aqui dá 50. E o que nós vamos achar? 15.000. Resposta B. Problema clássico de concursos de Enem, tá? Vamos para o nosso próximo problema. Então,
Vamos fazer aqui o nosso segundo exercício de PA. Dá uma lida. Se os primeiros 4 termos de uma progressão aritmética são A, B, 5A e D, o quociente D sobre B é igual a múltipla escolha aqui. Bem, o que o problema está dizendo? Está dizendo que esses termos são termos, né, consecutivos, são os primeiros 4 termos de uma PA. Então, vamos botar eles aqui. É o A, o B, o 5A, mais o D. O que o problema está querendo é quanto vale D sobre B. Então, eu tenho que... o que o problema está querendo é muito importante para organizar o nosso raciocínio, né? O que eu vou precisar é de uma relação, uma equação, onde apareça só D e B. Agora, o que a gente sabe sobre 4 termos de uma PA? Tá? Que o segundo termo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, o quarto menos o terceiro, e assim diante, são todos iguais à razão de uma PA, que isso é que define uma PA, tá? Então, que relação que eu posso ter para começar? Eu tenho que B menos A, vou botar aqui até em outra cor para ficar bem claro, é igual, segundo menos o primeiro, a 5A menos B, o terceiro menos o segundo, que é igual a D menos 5A, o quarto menos o terceiro. Então, aqui eu tenho diversas igualdades, né? Agora, eu vou querer arrumar uma igualdade que eu vou precisar para resolver esse problema é ter uma igualdade onde só aparece B e D. Porque na hora que eu fizer isso, eu vou conseguir descobrir essa relação. Muitas vezes eu dava aula para um aluno e dava um problema, eu vi o aluno começar a fazer contas e de repente eu parava e perguntava: o que você está querendo achar mesmo? Ele não lembrava mais o que ele queria achar. Isso é importantíssimo, porque eu tenho que descobrir o que eu preciso conseguir para ter essa relação que o problema está querendo. Né? Agora, uma outra coisa, você vê que em todos eles aqui aparece o A, e eu preciso de uma relação onde só tenha D e B. Que na hora que eu fizer isso, matou o problema. Agora, eu vou ter que dar um jeito de sumir com o A. Agora, uma outra coisa que a gente sabe de PA é que 3 termos consecutivos de qualquer PA, o do meio é os da ponta dividido por 2. Por quê? Olha só, lembrando, vamos dizer que o do meio seja x. Se um termo de uma PA é x, o anterior é x menos a razão. E o posterior é x mais a razão. Então, x, esse aqui, os da ponta, x menos r mais x mais r é igual a 2x. Então, se eu dividir por 2, eu chego a x. Então, se eu somar o primeiro com o terceiro aqui e dividir por 2, eu acho do meio. Isso em qualquer PA, tá? Em qualquer PA, porque isso aqui é válido para qualquer PA. Então, uma outra relação que eu posso achar aqui é que, como eu quero sumir com A, eu vou achar o valor de A. Olha, eu tenho A aqui sozinho, aqui no meio desses dois. Então, eu tenho que 5A, que é o do meio, é B mais D, dividido por 2. Tá? Então, eu sei que A é igual a B mais D. Se 5 vezes A é B mais D dividido por 2, A é igual a B mais D dividido por 5 vezes 2 dividido por 10. Tá? Só pegar esse 5 que está multiplicando aqui e dividir aqui. Tá? Então, isso daqui nós vamos usar. Então, vamos começar a caçar a nossa relação. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou arrumar aqui uma relação onde aparece B e D. Por quê? Porque o meu problema está pedindo uma relação entre B e D.
Então, olha só onde é que eu tenho B e D. B menos A é igual a D menos 5A. Vocês veem que eu estou o tempo todo olhando para onde é que eu quero chegar, onde é que eu quero chegar, o que, que eu preciso para chegar lá. Por que eu estou repetindo isso? Porque isso é válido para qualquer exercício de matemática, tá? Então, eu vou usar aqui B menos A é igual a D menos 5A. Porque olha só, gente, eu tenho aqui, se eu tenho A, que é igual a B, que é igual a C, A é igual a C. Então, se eu tenho isso, que é igual a isso, que é igual a isso, isto é igual a isso. Por que eu estou usando esses dois? Porque nesses dois aparece o D e o B, tá? Se eu usasse essa relação aqui, não ia aparecer o D e eu não ia chegar onde eu quero. Então, eu estou usando esses dois. Olha só, B menos A é igual, pela essa relação que a gente sabe da PA, é igual a D menos 5A. Então, vamos botar tudo que é B e D de um lado e o A do outro. Então, eu tenho que B menos D é igual a menos 5. Esse D está positivo aqui, ele vai para o outro lado trocando de sinal, tá? Equação do primeiro grau. Então, aliás, qualquer equação, você vai fazer isso. E esse menos A vem aqui para esse lado. Eu tenho menos 5A mais A. Tá? Então, eu descobri aqui que B menos D é igual a menos 4A. Só que eu tenho o valor de A aqui, eu descobri A em função de B e D. Então, vocês percebam que na hora que eu pegar esse daqui, que é o valor de A, e substituir aqui, eu vou estar com uma equação onde só tem B e D. Aí o problema morreu. Então, B menos D é igual a menos 4, que multiplica B mais D sobre 10. Então, 4 multiplicando por 4, dividindo vou cortar tudo por 2, dá 2 quintos. Então, eu tenho que B menos D é igual a menos 2B mais D. Isso aqui é multiplicado, né? Dividido por 5. Esse 2 está multiplicando essa fração aqui. Então, agora vamos continuar. Nossa conta agora é só conta, só não errar a conta. Porque eu já estou com uma expressão onde só tem B e D. E aí eu vou chegar nisso aqui. Então, eu tenho que B menos D é igual a menos. Vamos já fazer essa conta. Esse 5 está dividindo aqui, então vai multiplicar do outro lado. 5 que multiplica B menos D. 5 está dividindo aqui, vai para o outro lado multiplicando todo o outro lado, tá? É igual a menos 2 que multiplica B mais D. Então, 5B menos 5D é igual a menos 2B menos 2D. Então, vou juntar, eu quero tudo D sobre B, vou juntar tudo que é D nesse lado e tudo, tanto faz, né? Então, vamos juntar tudo que é B nesse lado. Vai estar aqui 5B mais 2B, passei esse 2B para o primeiro membro trocando de sinal, é igual a menos 2D mais 5D. Então, aqui eu tenho que 7B é igual a menos 2DB mais 5D dá 3D. Agora, o que eu estou pedindo? D sobre B. Eu tenho que 7B é igual a 3D. Então, é só botar o B aqui embaixo, né? O B não está multiplicando desse lado. Vou botar ele aqui, dividindo. E esse 3 que está multiplicando aqui, eu vou botar do outro lado, dividindo, né? Equação do primeiro grau muda fazendo as operações inversas. Acho que a gente matou o problema, né? Só procurar ali a nossa opção certa e mais uma questão certa na prova, tá? Então, recapitulando, usei as propriedades da PA, olhei o tempo todo, né, que estão aqui,
e essa aqui também. Olhei o tempo todo o que eu quero achar, uma relação entre D e B, então eu tenho que sumir com A aqui da história. Eu vejo que esse termo e esse aqui tem A, acho A em relação a B e D, depois é só partir para o abraço fazendo continhas sem errar. Gostaram? Então vamos para o nosso terceiro exercício. Vamos agora então para o nosso terceiro e último exercício dessa aula. Unicamp 2014. O perímetro de um triângulo retângulo é 6 metros e seus lados estão em PA. Qual é a sua área? E aí vem as nossas múltiplas escolhas aqui. Então, eu desenhei aqui um triângulo retângulo, tá? De lado B, C e A. Aqui é o ângulo reto, o lado que se opõe ao ângulo reto é a hipotenusa do triângulo, chamei A, e os dois catetos C e B. Tá? Primeira coisa, o que o problema está pedindo? A área. Como é que se acha a área de um triângulo e de um triângulo retângulo especial? Desenhei um outro triângulo qualquer aqui. A área de um triângulo qualquer é o seguinte. Se você considerar esse lado desse triângulo, vamos chamar ele de base, você pode chamar qualquer um, tá? Mas vamos chamar esse aqui de base. O que é a altura em relação a esse lado? Você pega o vértice oposto a esse lado e desce 90 graus aqui e chama isso de H de altura. A gente usa a letra H para altura. O que é a área de um triângulo? Que a letra S é usada para área, que vem de square, né? É base vezes altura sobre 2. Só que, quando você transporta isso aqui, que é válido para qualquer triângulo, para o triângulo retângulo, se você considerar um dos catetos, qualquer um, como a base, o outro é a altura. Porque o outro, por exemplo, se eu considerar o B a base, o vértice oposto aqui, você desce reto, é o C, que é o cateto. Então, a área que eu quero calcular é o B vezes o C sobre 2. Então, eu tenho que descobrir o B e o C, tá? Então, primeira coisa, tá? Vocês vão ver que esse problema aqui usa muita coisa, muitos assuntos, não só PA, tá? Então, vou apagar isso aqui, que eu vou precisar aí desse espaço. Para ficar bem limpinho. E vamos lá continuar o nosso problema. Então, já sabemos o que a gente tem que procurar. Tem que dar um jeito de achar quanto vale B e quanto vale C. Então, vamos para as outras informações do problema. O perímetro é 6. Então, A mais B mais C, o perímetro é a soma dos 3 lados, né? É 6. E esses lados estão em PA. São 3 termos em PA. Então, vamos usar agora as características de 3 termos em PA, tá? Então, se o do meio é X, o outro é X menos R e o outro é X mais R. 3 termos de uma PA. Tá? O que está dizendo aqui? Que a soma é 6. Então, vamos usar isso. X menos R mais X mais R é igual a 6. Menos R com R cortou. 3x é igual a 6. X é igual a 2. Agora, quem vai ser o x, quem vai ser o x menos r, quem vai ser o x mais r? Obviamente, o x mais r é o maior dos 3, é a hipotenusa. Então, aqui você tem x mais r, mas a gente já descobriu que é 2x, né? Então, aqui é 2 mais r. Né? A gente já descobriu que x é igual a 2. E um dos catetos, a gente vai chamar o menor, que pelo meu desenho é o b, de x menos r, que x é 2, 2 menos r. E o C é o próprio x, que é 2. Lembra que eu precisava de B e C. O C eu já tenho, é 2 metros. Se eu saber achar qual é o R dessa PA, qual é a razão dessa PA, morreu. Então, agora vamos usar as relações. Olha quanta coisa tem nesse problema. As relações dos lados de um triângulo retângulo. Pitágoras, olha quem apareceu aqui. Vamos usar Pitágoras. Olha aqui, Pitágoras.
Aparece muito, né? O que diz Pitágoras? Botei ao quadrado, é Pitágoras. O que diz Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Então, o que eu tenho? Que, no caso aqui, eu vou botar primeiro A, B e C, depois a gente substitui por esses valores que a gente já tem. Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos. Mas eu já descobri aqui pelas outras informações que o C é 2, que o B é 2 menos R e que o A é 2 mais R. Então, eu vou botar isso aqui. Então, A ao quadrado, A é 2 mais R. 2 mais R ao quadrado. Desculpa, tá errado aqui. 2 mais R ao quadrado. É o A todo, não é só o R que é ao quadrado. 2 mais R ao quadrado. É igual a B ao quadrado. 2 menos R ao quadrado. Mais C ao quadrado, C é 2, né? C é o X, que é 2, que é 4. 2 ao quadrado, que é 4, tá? Olha só também quem apareceu aqui, produtos notáveis. Tem tudo nesse problema, tá? Aqui eu tenho o quadrado de uma soma e aqui eu tenho o quadrado de uma diferença. Então, vamos aqui até botar aqui uma divisão para não confundir, que é muita coisa que a gente vai usar. Olha só quantas coisas a gente está usando para resolver esse problema. A gente sabe de produtos notáveis que o quadrado de uma soma é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. A2 mais 2AB mais B2. E, como aparece também o quadrado de uma diferença, a única coisa que muda é que o quadrado de uma diferença é o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, só esse sinalzinho aqui que vai mudar, mais o quadrado do segundo, tá? Na nossa playlist existe uma aula sobre produtos notáveis para quem não está lembrando direito. Mas isso aqui sempre tem que usar, porque aparece em uma opção de problemas, tá? Tem que saber. Então, vamos substituir isso aqui, aqui. Então, vou fazer aqui, ó, vou dividir aqui. Vou pegar estes terminhos aqui, esses produtos notáveis, vou substituir aqui. Aqui eu tenho o quadrado de uma soma, é quadrado de 2, que é o primeiro, 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado de uma soma. É igual quadrado de uma diferença, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2 vezes 2 vezes R, mais o quadrado do segundo. Mais o 4 aqui, que já estava lá, tá? Então, olhando isso aqui, ó, vamos cortar logo esse... Bom, aqui é R, deixa eu limpar aqui para ficar bem bonitinho, mais R ao quadrado. Aqui tem R ao quadrado e aqui tem R ao quadrado, uma igualdade, duas coisas, uma coisa igual de um lado do outro, você joga ela fora, tá? E também podemos jogar fora aqui um 4, aqui tem um 4 e aqui tem dois 4. Esse 4 aqui a gente joga fora com este 4 aqui. Então, ficou 2 vezes 2R, 4R. Menos 4R, vamos fazer devagar aqui, menos 4R, mais 4. Mais 4, desculpa, mais 4. E aqui, 4R menos 4R, jogo tudo que tem R para o primeiro membro, mudando de sinal aqui, dá 4R mais 4R é igual a 4. Então, R é igual a 4 sobre 8, R é igual a 1/2, que já vou botar em número decimal que facilita a nossa conta, 1/2 é 0,5. Morreu, né? Porque para saber a área, eu preciso de B e C. C eu já tinha, e B é 2 menos R. Então, vamos voltar aqui para a nossa área. S é igual a B, que é 2 menos 0,5, a gente acabou de achar o R aqui, que multiplica o C, que é 2, dividido por 2. Corta um bando de 2 aqui, né? Corta, 2 menos 0,5, 1,5
metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque isso aqui é 2 metros, isso aqui é 1,5 metros. Então, metro vezes metro dá metro quadrado, que é como a gente usa para área, né? Porque lá é comprimento vezes comprimento dá comprimento ao quadrado. Então, aqui, ó, mais uma questãozinha gabaritada na prova. Eu acho que esse quadro aqui merece uma printada. Deixa eu dar uma saída. Então, olha, a gente usou regras de PA, regras de área de triângulo, triângulo retângulo, produtos notáveis, tudo isso nesse probleminha da Unicamp. Lindo problema, eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Compartilhe, mande para aquele seu amigo que fica pedindo cola na prova. Compartilhe o vídeo com ele, ele vai gostar de matemática. E até a nossa próxima aula.